Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique, sou morador de Niterói e, juntamente com o Cláudio Ribeiro, no mês de fevereiro, a gente, a partir das discussões sobre a questão dos cinemas na cidade de Niterói, dos cinemas de bairros, tudo isso, nós propomos a construção do movimento Cinejar, um movimento que vem da sociedade civil e que procura justamente reivindicar uma concepção de cultura que não esteja pautada por interesses privados e que seja eminentemente democrática. Então, como apresentação sobre a nossa audiência, eu gostaria de ler o texto rapidinho, depois eu farei alguns comentários. Nós, do Movimento Cinejar, apresentamos no dia 7 de fevereiro deste ano um pedido de audiência pública para o vereador Leonardo Jordano. Após 2 meses, a audiência foi marcada para esse dia. A discussão sobre o risco de privatização dos aparelhos de cultura de Niterói é um fato dado. Não podemos negar que esse fenômeno não é exclusivo de Niterói. E sim, esse fenômeno acompanha uma tendência nacional em que progressivamente o espaço público é invadido pela iniciativa privada a partir do discurso de parceria. Nós, niteroenses, temos tristes exemplos de lugares como o Espaço da Cantareira, o Espaço Cultural dos Bondes, o Teatro Popular, que só em ocasiões especiais estão abertos ao povo. A ocupação de lugares públicos de cultura envolve uma relação orgânica com a população que se dá não através de uma passividade, e sim de uma atividade. E no contexto atual, fazendo jus ao ditado "gato escaldado tem medo de água fria", temos que estar desconfiados e temerosos do destino dos lugares como o Centro Petrobras de Cinema. Eu acho que esse texto ele introduz uma questão muito importante aqui. A gente tem muitas perguntas para poder ver hoje sobre o Centro Petrobras de Cinema. São perguntas que dizem respeito, obviamente, não só à administração atual, mas à administração anterior, mas que a gente quer justamente falar. Por exemplo, a questão do orçamento, os 24 milhões, né, que segundo o plano inicial estava previsto, 12 milhões foram investidos, e aí a Petrobras resolve sair da parada, e como é que ficam esses 12 milhões? O que assustou o Cinejar, eu acho que assustaria todo mundo aqui, é quando numa discussão, numa reunião feita na Faculdade de Cinema, a possibilidade a ideia de concessão, ela já é um fato dado. Quando você vai discutir uma questão teoricamente democrática da população e você dá como fato dado que aquilo vai ter ingerência de empresas lá, etc., isso a gente se assusta um pouco com isso. Você não pode naturalizar um fato dado como esse. Porque propostas que não passam pela questão da iniciativa privada não é o que não falta, tem muitas, né? O próprio professor Santeiro fez propostas muito interessantes que não pautam por essa lógica da concessão, né? E quando eu falo, gente, gato escaldado, a gente não pode esquecer o que está acontecendo do outro lado da Bahia, tá? Ou seja, lá no Rio de Janeiro. Parecido com aqui também, lá no Rio de Janeiro, o Sérgio Saleitão, secretário de Cultura, também não foi na audiência pública na última que teve. Só que nessa última que não foi, ele alegou que ele teria pela segurança. Aqui no caso, a Tomai acho que não houve nenhuma alegação da parte dele, mas é só uma prova de como são parecidos esses 2 momentos. Então não vamos achar que o que está acontecendo no Rio em relação aos espaços de cultura não está acontecendo aqui em Niterói. Eu acho que desconhecer isso é agir de má fé. E aproveitando a ideia de má fé, eu quero dizer o seguinte: a gente tem essa ideia de que o governo mudou, existe um certo ar de ruptura nas pessoas. Eu acho muito perigoso quando a gente começa um governo que se diz, vamos dizer assim, de esquerda, ou inclusive que há pessoas que se intitulam socialistas nesse governo, essas pessoas pautam qualquer crítica que há como desmobilização. Então, por exemplo, quando o Cinejar criou o evento da audiência por ele mesmo, foi argumentado que seria uma desmobilização. Isso é muito perigoso, se você proibir a possibilidade de discussão. E são nesses momentos, geralmente, que você proíbe que as coisas, vamos dizer assim, piores, que a gente sempre temeu, podem acontecer, tá? Então, prosseguindo a minha fala, eu gostaria de voltar a ler o texto aqui rapidinho. Nesse sentido, o destino do Centro Petrobras de Cinema corre perigo. Carentes de cinema de Niterói e cientes de que essa escassez não é algo natural, nós, do Movimento Cinejar, representamos o dissenso no clima de euforia vivido no presente atual. A trinca Paes, Cabral, Dilma e o forte consenso que ela representa não é desconhecido em nossa cidade. Tememos que o Centro Petrobras de Cinema não seja um centro público de cinema, com salas de cinema para as produções que não obedecem aos grandes grupos de exibição.
Tememos que se naturalize a possibilidade de concessão ou privatização como se esta fosse um fato dado, a única realidade possível. Queremos um centro público que se associe à universidade, aos estudantes, a projetos de extensões e organização da sociedade civil. Aos que taxam tal proposta de irreal, nós do Cine já temos o direito de não nos calarmos e reivindicarmos e problematizarmos a ocupação desse espaço, né? Eu acho que é importante a gente frisar aqui que a própria problematização desse espaço é uma coisa que a gente teve que lutar para isso, para discutir uma coisa que teria que ser, que é óbvia, tem que ser discutida com a população, que é o edital daquilo. O edital daquele lugar. Então, esse edital, de que maneira ele vai ser feito? Né? Vai ser feito por todos, vamos começar do zero, né? Ou vamos começar já com esses fatos dados, se eu elenquei aqui. A gente sabe que aquele espaço lá dentro só tem a carcaça, né? A gente sabe também que parece que nos documentos anteriores dizem que a modificação do lá só pode ser feita através da deliberação do Grupo Executivo Oscar Niemeyer, mas que na reunião que teve em fevereiro alegaram que não, porque iam construir isso um restaurante, no espaço que teoricamente não era para ser esse restaurante. É muita confusão, né? A gente quer uma coisa esclarecida, a gente quer transparência para esse assunto. A gente queria também pensar uma comissão que possa discutir esse edital. Não faltam eventos na cidade que vão acontecer, vão possibilitar a gente pensar em conjunto. E eu queria fechar com uma contradição aqui que a gente pode apontar e a gente pode estender essa contradição à nossa realidade na nossa cidade e também no nosso país. A Secretaria de Cultura de Niterói, ela tem uma proposta de se tornar deliberativa, né? Ou seja, aquela proposta base. É o conselho. O conselho, perdão, obrigado. O conselho, essa possibilidade de que todo mundo lá consiga, que tenha a sua voz, etc. Inclusive, eu fui na última de fevereiro, no conselho, e a gente apresentou algumas questões, ouviu as questões dos outros, mas do próprio Vitor De Wolf, a gente ouviu argumentos de que, mas essas coisas só com o Grupo Executivo Oscar Niemeyer. Então há uma contradição aqui. Então até que ponto a gente vai ser deliberativo, mas até que ponto a gente vai barrar nesse núcleo que a gente pode chamar de tudo mesmo, que seria o Grupo Executivo Oscar Niemeyer, ou talvez representaria os interesses, vou dizer, privados. Por quê? Hoje, a gente do Movimento Cinejante foi ligar para o Grupo Executivo Oscar Niemeyer, no telefone que há no site da Prefeitura, e quem atendia era uma funcionária de uma empresa que dizia que não era do Grupo Executivo Oscar Niemeyer, que sim, era de uma empresa de engenharia e arquitetura que não podia dar informações. Então, essa eu acho que seria a alegoria, a metáfora para a gente ver essa confusão entre interesses privados e públicos. E o Cinejante está justamente em poder marcar bem essas diferenças. Quem quiser, pessoal, adiciona a gente no Facebook, vamos participar das nossas discussões para que a gente consiga consolidar um pouco de discussão que seja realmente uma oposição. É isso.